Meus irmãos, nós estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E como sempre fazemos, estamos elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos amparado, nos assistido, nos esclarecido a respeito da lei de Deus. Que possamos extrair nas lições da noite aquilo que mais necessitamos e guardá-las registradas no nosso coração e na nossa mente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. E os estudos da noite se referem ao subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe. É uma citação de Jesus registrada por São Mateus, em que ele nos fala: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, terei ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus capítulo 18, 15, 21 e 22. Conjugado com essa lição, nós temos uma lição do livro Jesus nos Lar, os instrumentos da perfeição, que os irmãos irão comentar. Essa noite a colaboração é do Lucas e do Whindersson Jefferson. Passamos a palavra ao Whindersson. Obrigado, Silvano, pelo Whindersson Jefferson, né? Porque nome composto, mais trabalho, né? Obrigado. Mas o Lucas também tem nome composto, né? Gente, boa noite. Prazer ver todos aí, né? Com muita alegria, embora um pouquinho de frio, que também é bom, né? Bom tirar o casaco, o agasalho. É isso, embora a gente abaixe a silhueta, né? Para diminuir o contato aí com o frio. Mas reunindo assim, entre amigos, colegas e irmãos em doutrina, é tudo de bom, não é isso? E hoje então nós vamos trilhar pelo caminho do perdão. Essa é a proposta e o nosso desafio da noite.
um tema que não deixa de também aquecer os nossos corações e as nossas mentes, não é isso? E interessante que, dentro do que foi possível levantar, estudar, sintetizar, organizar para vocês, foi possível e deparei com um primeiro parágrafo da lição Para Viver Melhor, de Emmanuel, lá no livro Amigo, e que é muito chamativo e propício para esquentar as nossas memórias aqui e iniciar as nossas reflexões sobre o tema. E ele reporta o seguinte: a importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. Então ele é muito assertivo nesse parágrafo, que a importância do perdão a gente ainda não compreendeu bem. Aqueles que estão passando pela experiência do campo físico, portanto nós. Se ainda nós não compreendemos, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de agregar ou buscar um pouco mais de informação e entender que tem sim uma importância o ato de perdoar na nossa existência e sobretudo na existência corpórea. E por que na existência corpórea? Que é aí que está o pano de fundo e o contexto para a gente ir avançando nessa temática. Qual que é o nosso momento hoje? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Tem um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações. Então, nós estamos num contexto em que a nossa missão, a nossa existência, as nossas atividades, elas vão perpassar por provas e expiações, portanto, nós vamos lidar muito com a imperfeição nossa e do outro, porque nós não estamos sozinhos. Então, este é o nosso contexto, um contexto de altos e baixos, né? De contrariedades, de perturbações. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes, 7 vezes? E aqui no livro Consolador vai exaltar justamente isso que nós estamos aqui buscando contextualizar com vocês. Por que então ele teria aconselhado? Porque a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penoso. Então quer dizer que eu, você ou nós teremos aí a calmaria perfeita? Não. O objetivo é que a gente tenha esse mar tranquilo, esse céu de brigadeiro, mas o contexto que nós vamos experimentar, que muita coisa é prova e expiação para a gente poder superar, transpor este obstáculo. Então já começa a entender então que esse contexto de conflitos, né, de exacerbações que nós vamos viver, você já tem uma compreensão. A outra racionalidade é: o que eu posso fazer então para sobreviver ou viver neste ambiente, né, de conflitos? E Jesus então nos dá essa dica, essa orientação, esse caminho que nós devemos percorrer para passar por essa experiência da melhor forma possível e quem sabe alcançarmos o próximo mundo, os regenerados, e assim subindo, né, degrau por degrau no processo evolutivo. E qual é essa orientação? Está na bem-aventurança. E qual que é a bem-aventurança de hoje? Bem-aventurado os misericordiosos, porque receberão a misericórdia.
Ok. O que é a misericórdia que nós já passamos aí também por vezes? Essa predisposição de, por exemplo, perdoar. Então, o que nós temos como objetivo, proposta e desafio para a gente entender um pouquinho mais do que é o perdão, porque o perdão vai me permitir a sobreviver, avançar, evoluir neste contexto por qual nós estamos passando, de provas e expiações, do qual nós vamos lidar com seres, assim como nós, imperfeitos. Porque o que é decorrente desse ambiente? Já ali buscando os atritos, os conflitos. Então tenho algo que eu tenho que fazer para estar atento. E Deus e Jesus já nos dá essa dica. Saiba perdoar. E o que é o perdão? Eu fui naquele livro, um livrinho que é Espiritismo de A a Z. É um grande dicionário temático voltado aí, focado para a doutrina espírita. Então ali tem uns verbetes e ali você vai encontrar o que é o perdão. Lá nós vamos deparar, por exemplo, o perdão é não guardar mágoas e ressentimentos, não revidar o mal com o mal. É uma explicação possível para o perdão. Perdoar é esquecer todo o mal, sem dependências de condicionamentos, sem menosprezo, sem desdém, velados ou ostensivos. É uma outra interpretação do que é esse ato de perdoar. E tem uma definição do Rodolfo Caligari nesse verbete, que eu também trago com muita consideração. Em todas as línguas, a palavra perdoar é um composto de dar e doar. De maneira que perdoar quer dizer doar completamente, abrir mão de si mesmo, dar ou doar o próprio eu a outrem, neste caso, aquele que nos ofendeu. Traduzindo, nós estamos nesse ambiente de conflito, de contrariedades. Se alguém me contrariar ou eu contrariar alguém, eu tenho que perdoar. E perdoar está implícito, esquece, releva. Porque às vezes essa contrariedade tem as suas justificativas. Por quê? Se eu não perdoar, se eu não relevar, eu estou criando represa para quem? Para os meus vícios. Qual vício? A represa do rancor, da raiva, do ódio, da mágoa, que nós vamos ver as consequências disso. Então Jesus lança esta alternativa de comportamento para a gente poder aplicá-la nessas nossas experiências de convivência aqui na Terra. Porque nós vamos deparar com essas questões. O que eu tenho que fazer? Mantenha a calma, procura esquecimento, procura relevar. E o que está explícito, então, dentro desse conceito do perdão? Então, estudando um pouco mais, buscando a doutrina espírita, nós vamos encontrar algumas orientações que eu estou chamando aqui de pontos. Eu listei 4 pontos que a gente pode encontrar dentro dessa grande compreensão em torno do perdão. O primeiro ponto é que existe uma dimensão da autorreflexão, do autoexame. Então, ou seja, diante aqui de um ressentimento, diante de uma exasperação, que até o nosso irmão Belamino Bicas, listou as suas exasperações, os momentos de mágoa, de angústia. Então, diante desses momentos que nós somos contrariados, um ponto que a gente pode aplicar é a autorreflexão. Isso que está acontecendo comigo, peraí. Eu tenho que então dar aquela parada, como nós brasileiros dizemos,
aquela parada de Pelé e entender o que está acontecendo. Então, os espíritos, Emmanuel, vão pontuar, por exemplo, que uma ação que nós devemos fazer diante de qualquer situação de ressentimento, de contrariedade, de conflito, a gente deve fazer uma auto-reflexão, porque assim eles comentam, por exemplo, Emmanuel. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemos ao desapaixonado autoexame. Ao desapaixonado autoexame. Eu tenho que ser imparcial. Por quê? Porque aí vai dar um outro apontamento para a gente. Se do balanço da consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos a coragem de solicitar-lhe desculpas. Se sentirmos feridos ou injustiçados, nós temos que esquecer aquele mal. É que o Emmanuel vai dizer para a gente lá no livro Exame do Perdão. Então eu tenho que fazer essa parada para quê? Para refletir e buscar o que com essa reflexão? Eu estou certo ou estou errado? Eu motivei? Eu dei causa? Então, se sim ou se não. Então esse é o primeiro ponto. O que seria o ponto? A ação, propriamente dito, decorrente dessa autorreflexão. Se eu dei razão para aquilo que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo ressentido, contrariado. Parei, pensei, não, mas acho que eu que dei motivo para aquilo ali, aquela causa. Qual que é a ação desejada? É que então, que eu peça desculpa. Saia da inércia e peça desculpa, porque eu tenho que quebrar aquela percepção errada de um contexto que está me fazendo sofrer. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Está lá na instrução dos Espíritos, dentro desse capítulo do nosso irmão Simeão. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Bom, mas se eu pensei, refleti, não dei causa para aquele ressentimento, para aquela contrariedade. Qual que é a grande lógica que é proposta por meio do perdão? O esquecimento. Do que nós lemos no conceito? Do mal que lhe foi feito. E aí nós vamos encontrar duas, vamos dizer, suborientações. Mas que esse esquecimento tem que ser do coração. Não pode ser apenas da boca para fora. Eu perdoo, mas então o que a doutrina explica é: nós temos que eliminar este mas. Nós devemos perdoar de fato, de coração, e esquecer de fato, considerar, relevar o que de certa forma veio acontecer conosco. Na questão, por exemplo, 661 do Livro dos Espíritos, é perguntado se pela prece eu posso pedir perdão das faltas. E os Espíritos comentam que aquele que pede a Deus perdão das suas faltas só obtém o perdão mudando o seu proceder. Olha, então reforça essa dimensão do perdão pelo coração, porque você vai mudar, sendo de coração, o seu procedimento. Por quê? Porque eles comentam: as boas ações são a melhor prece que se pode fazer. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. As palavras. Então, quando eu falo que eu perdoei e esse perdão ser do coração, automaticamente, se é do coração, eu consigo imprimir a ação, comportamento, a atitude, de forma tal que aquele que me ofendeu consiga abraçar, consigo conversar, não vou manter distanciamento. E aí vai chamando outras reflexões, né? O perdão é só para o inimigo, que geralmente a gente foca nisso. Quando tem essas ofensas, é porque ele é meu inimigo.
contrário, amigo. E o Espírito de Paulo, o apóstolo, aqui também na instrução dos Espíritos, fala que o perdão do amigo, ou aos amigos, é prova de amizade. Então o perdão não está associado só à questão de inimizade? Não. Então, portanto, também esses ressentimentos, essas contrariedades, essas exacerbações, não são também, às vezes, coisas muito complexas, não. Às vezes a pessoa te passou, não cumprimentou, você ficou ressentido, fecha a cara e por aí vai, porque passou e não te cumprimentou. O próprio Belarmino Bicas lista lá, salvo engano, mais de 900 exasperações com seus amigos. Então que fiquemos atentos àquilo que nos incomode ou que gere essa contrariedade nossa, mas mais do que isso, nós temos que saber como lidar com isso, para evitar o quê? Evitar o represamento de quê? Da mágoa, do rancor, do ódio, do querer mal a outra pessoa. Quer você seja amigo ou não. Mas se você vai nutrindo essa sementinha aí do querer mal, da mágoa, da raiva, é isso que nós temos que eliminar. E o remédio qual é? Perdoar. O que é perdoar? É relevar, é esquecer o mal. De quê? Mas do coração. Só da boca para fora, você vai estar apenas se iludindo e nutrindo ainda mais aquela sementinha do querer mal a outra pessoa, do querer conversar, não quero ver, começa a falar mal da outra pessoa, às vezes consciente ou inconsciente. Então o que Jesus nos apresenta como alternativa? Sede misericordiosos, por meio do, por exemplo, perdão. Mas qual frequência que pode ser isso? Dentro do conceito do perdão, uma vez só? Não. O senhor Evandro acabou de ler a passagem, o registro de Mateus, em 3 versículos. E ali ele aponta 70 vezes, 7 vezes, é 490, não. Qual que é a simbologia disso? Ilimitadamente. Ilimitadamente. Se é ilimitado, então não vai prosperar no nosso coração, nem na nossa mente, o ódio, a raiva, a mágoa de outra pessoa. Não vai, porque eu estou aprendendo que eu tenho que relevar. E aí nós já vimos, nós podemos pegar de outras lições, vamos colocar no lugar do outro. Tem uma série de ações aqui nas lições. Às vezes a pessoa passa com o carro ali, joga água em você no meio da rua, você fica estressado, xinga a pessoa, né? Mas se aquilo ali estiver socorrendo um filho, uma mãe, está no desespero, aí você fala, não, aí está relevado. Então, pode ser isso. Então, quantas e quantas coisas podem acontecer com a gente, na hora que você vai dar essa oportunidade, a autorreflexão, saber e compreender, você não justifica eu manter a raiva, esse ódio todo aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo, esse esquecimento, esse elevado, está aqui. Perdão, porque aquilo estava te contrariando, colocando ali, alimentando aquilo que nós temos que combater, que não são nossos vícios, sobretudo o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós estamos nesse momento de prova e expiação, eu falo, vamos procurar, dá uma parada, coloca no lugar do outro, mas faça isso com o coração. E qual que é a temporalidade da prática do perdão? Então, quando Jesus recomenda que reconciliemos o mais rápido possível com o nosso adversário, não é somente para apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem na existência futuras. Então, aí tem uma questão de tempo. É para amanhã? É para depois da manhã? É para daqui 10 dias, 15 dias, 30 dias? Não, 90 dias, porque o Código de Processo Penal fala que qualquer raiva tem 90 dias para ele estar com recurso lá. Não. Aí nós vamos aqui dentro da própria instrução, do capítulo que tem lá, reconciliai-vos. E aí Jesus fala, o mais rápido possível.
Porque a gente não deve deixar isso aí para amanhã. E por que, meus irmãos e minhas irmãs? O que nós levamos daqui? Nós estamos numa existência passageira, tem um mundo primitivo, provas e expiações, mundo dos regenerados. Então nós somos igual o caixeiro viajante, buscando processo evolutivo. E quando a gente aprende, estuda aqui na doutrina espírita, a gente sabe que a gente só leva aquilo que pertence à alma. Por exemplo, os sentimentos. Então, se eu fiquei contrariado com alguém, por vezes eu alimento o ódio, por vezes, se eu desencarno, eu posso levar o ódio dessa pessoa comigo, não posso? Posso. Só tem que Jesus não quer isso, Deus não quer isto. Que é tanto por parte da gente, quanto daquilo que possivelmente eu tenha ofendido, que eu pacifique. Por isso a misericórdia, ela é, vamos dizer, né, irmã da brandura, da pacificação, da mansuetude. Por quê? Porque nós já vivemos num ambiente extremamente alterado. E nós precisamos pacificar, amenizar o quê? Este ambiente. Portanto, as nossas relações. Então, seriam esses 4 pontos, quando é possível juntar essas leituras, que são enfatizados pelos nossos irmãos, né? A autorreflexão, qual ação eu vou fazer, se eu peço desculpa, se eu vou esquecer, né? A frequência com que eu pratico isso é sempre, ilimitado, 70 vezes, 7 vezes, hoje para amanhã ou depois? Não, o mais rápido possível eu devo buscar essa aplicação. E qual a consequência se eu não fizer isto? Nós estamos aprendendo, nós estamos ouvindo. Vamos praticar aí o perdão? Perdoar é esquecer todo o mal, sem dependência de condicionamento, sem menosprezo, sem desdém velado ou ostensivo. Ah, ok. Mas se eu não fizer isso, se eu não esquecer, se eu ficar remoendo. No livro Conversa Fraterna, o Divaldo Franco, tem uma frase também muito interessante. Hoje, o perdão é terapêutico. Nós já paramos para pensar nisso? E aí faz muita conexão com a frase, é o primeiro parágrafo que eu mencionei para vocês, né? A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros aqui da Terra. E vejam só, hoje o perdão é terapêutico. Como assim? Porque os maiores beneficiários do perdão somos nós. Interessante, os maiores beneficiários do perdão somos nós que praticamos. Em qualquer circunstância, alivia o corpo e a alma. Quem perdoa é saudável. Quem não perdoa gera moléculas que agridem o sistema imunológico. E nós já estudamos isso aqui de fato. Quantas vezes a mágoa, a cólera não atacam rins, estômago, dor de cabeça, náusea? São sintomas. Por quê? Porque você não relevou, não perdoou. Então está aí a consequência para a gente de forma muito clara. E aqui também, para viver melhor, de Emmanuel, né? O espírito em estágio na Terra, portanto nós, é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Imaginemos o uso frutuário da moradia a martelar as estruturas da sua própria casa em momentos de revolta e azedume. Fiquei nervoso, começo a quebrar a parede, arrancar a porta, janela, telhado. Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Este é o quadro exato da criatura habituada às reações negativas nos instantes de prova ou desagrado, que são as contrariedades que nós vamos passar. Daí nascem muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não,
agravando as condições do veículo físico, já de si mesmo frágil ou vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tem mágoas contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos, porque nós somos também seres imperfeitos. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima, que é o outro conceito relativo ao perdão, é buscar essa paz íntima. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. Ensinou-nos o Cristo: perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Alivia o coração, né? Ele está falando com a gente, é isso, alivia o seu coração. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria ilógico disputar atenção e carinho daqueles que porventura nos agridam, já compromissados por eles mesmos nas equações infelizes das atitudes a que se afeiçoam. Em suma, para quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. Então, eis aí o significado, porque às vezes projetamos o perdão, perdoei o outro, então ele está abençoado, mas quem está recebendo a bênção de fato somos nós. Por quê? Porque nós não estaremos represando o quê? Raiva, mágoa, ódio, que vai dilacerar o quê? O nosso coração. E aí, meus irmãos, para terminar, nós vamos buscar aqui o Chico Xavier. Uma passagem aqui, uma lição, número 181, e com muita sabedoria, como sempre, reforça e sintetiza bem a importância, e daí a preocupação de Emmanuel para alertar-nos, né? Olha, nós ainda não compreendemos o real papel do perdão. No meu ponto de vista, comenta o Chico Xavier, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Por que tem caminho livre pela frente? Não tem obstáculo, não vê obstáculo em nada. Pacifica tudo, prospera. Creio que por esse motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. E aí o perdão está presente em quantos atos de Jesus. Está no Sermão da Montanha, está na oração do Pai Nosso, não está? Está no momento da crucificação, não é verdade? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Né? Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. E por isso, e graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de estudar aqui no perdão. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Por isso é o grande avanço para a gente. A gente não vai ter mais obstáculos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida, por causa da leveza, da pacificação do seu coração. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu gostaria, o que foi possível, né, a gente, com as nossas limitações, mas
compreender, depreender, sintetizar e traduzir para vocês, num grande esforço de que vocês possam buscar, né, internalizar minimamente a importância, né, do que Alerta Emmanuel, do perdão em nossa vida. Porque de fato, quando você adentra, estuda, mergulha na doutrina espírita, você começa a ter essa noção de que o maior beneficiário deste perdão, em qualquer circunstância, somos nós mesmos. Então, que Deus continue amparando a todos vocês. Uma excelente noite. Muito obrigado. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Hoje, o nosso tema de estudo é a grande fórmula da paz no mundo, deixada por Jesus, mas ainda tão pouco compreendida, ainda dificilmente vivida, como a gente pôde ver na própria manifestação do Chico, como sendo uma das virtudes mais difíceis de ser praticada. O perdão, meus irmãos, é a chave da paz nos nossos lares, é o caminho da paz nas nossas famílias, aonde a gente trabalha, no convívio social e até mesmo entre as nações. Enquanto não há a compreensão e a prática do perdão, a humanidade prolonga o sofrimento que mais cedo ou mais tarde acaba atingindo toda a coletividade. E para que a gente compreenda por que às vezes é tão difícil perdoar, porque talvez alguns de nós aqui presentes, que já passou por algumas dificuldades, alguns sofrimentos na vida, pode estar pensando o seguinte aí dentro do nosso coração: hoje está falando sobre o perdão. Falar é fácil. Agora o Lucas, o Whindersson, não sabe o que eu passei. Eu queria ver falar em perdão tendo sofrido o que eu sofri, tendo atravessado, sofrido o mal, ou recebendo as ofensas que eu recebi, os desaforos, os prejuízos que eu tomei, a dor que me causou. Aí eu queria ver perdoar. Muitos, meus irmãos, esse relato é muito frequente com aqueles com quem a gente conversa, no nosso meio social, e mesmo às vezes entre os nossos irmãos desencarnados, nas oportunidades em que eles se manifestam conosco. Essa história de perdão é fácil, você não viveu o que eu vivi. E aí, exatamente nesse ponto, vem a doutrina espírita e nos dá um auxílio, um esclarecimento de enorme valor, que é o seguinte: vem a doutrina e fala assim conosco: qual a origem do mal? O mal que te atingiu, o mal que alguém foi o instrumento dele, foi meu pai, foi minha mãe, meu irmão, meu sócio, um colega de escola, um vizinho meu, etc. Existem as pessoas que são instrumento do mal. Agora, qual a origem dele? Aí vem o Espiritismo e fala assim conosco: todo o mal que nos atinge guarda origem, tem a sua causa na nossa própria conduta, na nossa própria forma de agir e de viver, nesta vida ou nas vidas passadas. E portanto, meus irmãos, ninguém é causa do mal que nos atinge. A causa mora única e exclusivamente dentro de nós. Fui eu que provoquei. Não é possível. É possível. Porque às vezes, o que é muito comum quando a gente conversa com alguém que passou por um sofrimento muito grande, a pessoa às vezes fala assim: você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, o que aquela pessoa fez comigo. Só que aí, meus irmãos, vem a doutrina espírita e fala conosco o seguinte, nos lembrando o Evangelho de Jesus,
que é necessário que haja o mal, mas ai daquele por quem o mal venha. O que Jesus ensinava, e está pertinho esses versículos do Cristo, muito perto desses versículos do perdão que a gente estudou. Jesus ensinava para a gente o seguinte: o mal ainda existe no mundo pela maldade que existe dentro de nós. Então, pela nossa forma de agir, vez ou outra eu vou externar isso. O que o Cristo falou? A boca fala do que está cheio o coração. Então, enquanto eu tenho comigo desânimo, pessimismo, raiva, ódio, eu vou falar e isso aí vai vazar de alguma forma daquilo que eu estou falando. E, portanto, o que a gente deve lembrar a quem já passou por algum sofrimento, por alguma dor muito grande e que traz toda essa dificuldade de perdoar é a seguinte: onde estava Deus nessa hora? Naquele ápice do seu sofrimento, naquilo que você passou, sofreu, onde estava Deus? Muitos com o coração ainda machucado respondem assim: Deus deve ter esquecido de mim. Não sei nem se tem Deus, porque se tivesse, olha o que me aconteceu. Só que aí, meus irmãos, é o grande engano, porque Deus está presente em tudo, o tempo todo, em qualquer lugar. Não cai uma folha seca de uma árvore que não seja da permissão dele. E, portanto, mesmo as situações mais dolorosas que já nos aconteceram, ou que podem nos acontecer, existirá nelas a permissão divina para que aquilo aconteça. Mas por que Deus permite, então, essa dor, esse sofrimento? Vem cá, meu amigo, vem cá comigo. Vem cá que você vai ver aqui o que você já aprontou, o que você já fez. E aí, meus irmãos, são os instantes nos quais um dia vai nos ser revelado a causa daquilo que a gente passou. E nós vamos perceber que se um pai, um vizinho, um filho, um irmão, um colega de trabalho foi instrumento do mal, ele foi instrumento de um mal que eu mesmo provoquei, que eu mesmo dei causa e origem. E, portanto, quando Jesus fala, ai daquele por quem o mal venha, o que acontece com aquela pessoa que é instrumento do mal? Ele acabou de adquirir uma causa infeliz para ele. Ele acabou de lavrar uma sentença contra ele mesmo. E que, portanto, isso por si só basta para que a gente se compadeça dele. Meu Deus, olha ali o que a pessoa foi capaz de fazer. Acabou de estabelecer uma sentença contra ela mesma. E aí, a partir dessa compreensão, o perdão é algo que vem com mais naturalidade. Porque eu entendo o seguinte: a causa não foi a pessoa que me fez o mal. Ele foi o instrumento. Infeliz dele que foi o instrumento. Vai ter que passar por isso também. A causa estava na minha conduta, na minha forma de agir, nessa vida ou em vidas passadas. Por que ainda a humanidade não compreende com essa clareza que a gente fala? Porque grande parte da humanidade ainda não enxerga a eternidade da vida. Estamos enxergando só a vida presente. Aí é difícil de entender, meus irmãos. Entender tudo o que nos acontece no curso dessa existência, a partir da hipótese de que a gente só tem uma vida, não tem jeito, sinceramente. Ou nós vamos concluir pela inexistência de Deus, ou por ele não ser o Deus que a gente concebe. Ser um ser superior que uma hora dá mais sorte para um e azar para outro, gosta mais de um do que de outro. Isso não é Deus. Deus é amor e justiça. E se ele é justo, ele não pode privilegiar um e esquecer outro. Fazer mais o bem a um e menos para o outro. Então, tudo começa a fazer sentido. Então, sempre que um mal nos acontecer, eu devo parar e pensar, meu Deus, se isso está me acontecendo, olha o que eu já fiz lá atrás. Eu estou tomando um prejuízo hoje. Nossa, devo ter dado muito prejuízo aos outros. Alguém me subtraiu alguma coisa. Chegou a hora de eu pagar o que eu tirei de alguém também. Alguém me agride, me bate, me fere aí fisicamente, consequência de alguma atitude minha também.
Então, meus irmãos, a gente para de transferir responsabilidade. E a culpa do sofrimento não está mais em quem foi o instrumento dele, e sim em nós mesmos. A ótica muda completamente. E aí eu paro, vejo que a pessoa que foi instrumento do mal é digna do meu perdão, do esquecimento da falta que ele foi instrumento, porque ele, pelo contrário, vai sofrer pelo mal que me causou, não porque eu devo assim o desejar, mas por uma lei divina. E assim eu me liberto. Perdão é uma chave de liberdade para o coração. Quem guarda mágoa dentro de si, carrega lixo. É como se a gente não tirasse o lixo de casa. Eu vou guardando mágoa, alguém me olhou atravessado, o outro me deu uma má resposta, alguém me tirou alguma coisa, o outro me ofendeu e etc. Aí aquilo ali vai amontoando lixo dentro de casa. Daí a pouco, o que a casa da gente vira? Um ambiente infecto, insuportável. Assim é o coração de quem guarda mágoa, quem não esquece as ofensas. Daí a pouco ele não está aguentando nem ele mesmo. Tamanhas dificuldades que ele vai viver. Vejam aqui, meus amigos, agora cumprindo o nosso programa de estudo, essa lição, se o Chico, com toda a bondade e grandeza dele, falava que era uma virtude difícil de praticar, os apóstolos no tempo de Jesus também tinham as suas dificuldades. E uma das lições do livro Jesus no Lar, que é a lição de número 6, conta um episódio no qual Pedro chegou em casa muito alterado. Pela literatura espírita, antes que a gente comece a ler a nossa história de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre as características dos discípulos de Jesus. E Pedro era uma pessoa o quê? Era um pai de família, já um pouco mais velho, e se esmerava muito em ser uma pessoa muito correta. Ele tinha um esforço muito grande em agir corretamente. E por conta desse comportamento dele, das suas características individuais, ele era também uma pessoa muito severa. Severidade essa que muitas vezes Jesus chamou a atenção dele. Teve uma ocasião mesmo, que está registrado no livro Bonóculo, que Jesus virou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, você ainda vai aprender, meu amigo, que as pessoas, que o ser humano erra muito mais por fraqueza do que por maldade. Vejam se isso não é uma grande frase de sabedoria que o Cristo diz. Nós erramos muito mais por fraqueza do que por maldade ou por crueldade. E Jesus sempre alertava Pedro, ajudava ele nesse sentido. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação um espírito ralado por extremo desgosto. Então, todas as noites eles se reuniam na casa de Pedro, e aquele dia Pedro chegou com a cara fechada, de pouca conversa. Brigou com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio o acusou de gastador dos bens da família, e um primo o ameaçou esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Então, o que aconteceu com Pedro, às vezes acontece conosco. Teve uma briga em família, uma discussão em família, na qual ali ele se achava caluniado e injustiçado. Um chama nele de gastador, e o outro, o seu primo, ameaçando até mesmo de ir às vias de fato com ele. Quando Jesus leu algumas frases das Escrituras, o pescador desabafou. Descreveu o conflito, ou seja, ele deu detalhes de como foi a discussão, o bate-boca, e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório, perguntou Jesus: e o que você fez, Pedro, diante das agressões dos familiares incompreensivos? E aí Pedro respondeu, talvez como a maioria de nós ainda responde e faz: sem dúvida, reagi como devia. Nos nossos termos atuais, o que a gente falaria? Eu não levei o desafio para casa. Não é assim que a gente escuta às vezes? E o que é pior, às vezes isso é colocado como uma virtude. Aquela pessoa ali, não leva desaforo para casa não.
Ô, gente, que engano. Era melhor levar um tanto de desaforo para casa e não arrumar confusão com ninguém. Era muito melhor, e é o que a gente tem aprendido. Então foi o que Pedro respondeu. Reagi como devia, respondeu o apóstolo. Coloquei cada um no seu lugar. Anunciei francamente as más qualidades de que os dois têm. Meu tio é um raro exemplo de sovinice, e meu primo é um mentiroso constante. Provei perante muitas pessoas que ambos são falsos, e não me arrependi do que fiz. Então, foi a resposta de Pedro. Ou seja, ele dizia ali que, diante das ofensas recebidas, o que ele fez? Pagou com a mesma moeda. Não levou desaforo para casa. Quando o Evangelho nos aconselha sempre a não agir dessa forma. Vejam aqui, por exemplo, meus amigos, abrindo aqui um parênteses na nossa história, uma página de Emmanuel que vai ensinar para a gente o seguinte: às vezes nós somos defrontados por algo que não nos agrada, algumas vezes por calúnia ou por maledicência, é uma acusação ou alguma coisa injusta. Outras vezes é algo que tem razão de ser, só que aí o que acontece? O nosso orgulho pessoal não aceita. É um absurdo falar isso comigo dessa forma, foi grosseiro, foi rude, falou no meio de todo mundo, e aí muitas vezes a gente se queixa da forma. Vem uma página de Emmanuel e fala assim com a gente, aceita a correção. Vamos ver o que Emmanuel nos fala. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Isso é uma citação de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Então vamos ver, Emmanuel. A terra sob a pressão do arado rasga-se e dilacera-se. No entanto, daí a pouco tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos aproveitáveis. A árvore em regime de poda perde muita seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, daí a algumas semanas, cobre-se de nova força, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual acontece na natureza, acontece também no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ser chamados a atenção em alguma conduta, em alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, de uma maneira indesejada por nós. A pessoa podia ser mais tranquila, precisava gritar comigo, não falar no meio de todo mundo, podia ter mais paciência. Às vezes é rude, é desagradável. Mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-no sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. E aí Emmanuel continua. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Nós devemos aproveitar esses ensejos de correção para a gente se melhorar, mesmo que isso venha de maneira rude até nós. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega embrulhada em papel de presente, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de espinhos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. E conclui Emmanuel: não perca, portanto,
a sua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos que nos compete aproveitar. Então vejam, meus irmãos, que muitas vezes, por meio de uma crítica que nos chega às vezes até grosseira, descaridosa, se nós soubéssemos aproveitar, grande proveito a gente tiraria. Voltando para a nossa história, depois do desabafo de Pedro junto a Jesus, o mestre refletiu por alguns minutos e falou-lhe: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ah, mestre, naturalmente trabalha, respondeu Pedro irritado. Então Pedro estava com pouca paciência até com Jesus, né? Ele trabalha, Senhor, para fazer a casa. Não deu muita prosa para o Cristo, não, né? Mas o que ele usa? Perguntou Jesus, bem humorado. Jesus estava igual ali um menino birrento, né? Na frente de Pedro. Pedro ali bravinho e tudo. E Jesus com bom humor, com carinho, querendo dar a ele a lição. Ele usa ferramentas. Então, monossilábico, né? Respondeu o Cristo. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos de Deus para a construção do reino do céu em nós mesmos. Então, da mesma forma que o carpinteiro precisa de suas ferramentas, quem são as nossas ferramentas de aprimoramento, de melhoria e de progresso? As mais importantes chamam-se pai, mãe, irmãos, filhos, genro, nora, sogra, né? Aqueles que estão no nosso convívio, tio, tia, primo, né? Primo de segundo grau, às vezes que convive com a gente, que vai ali pirraçar a gente. Todos eles são instrumentos da nossa perfeição. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos de fora, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então vamos entender aqui. Os nossos entes queridos, os nossos familiares, são os mais importantes instrumentos de melhoria espiritual nossa, do nosso progresso. Só que o que é que muitas vezes acontece conosco? Nas primeiras correções, nos primeiros desentendimentos, o que é que costuma acontecer, meus irmãos? Cada um vai para um lado. O perdão não é exercitado e eu pego aquela ferramenta abençoada que eu tinha para me trabalhar. Eu pego o meu martelo e jogo fora. Pego o meu serrote, vai para o lixo, né? Pego a minha enxó, jogo fora. Deixo de lado. Eu jogo fora as ferramentas. Portanto, sem perdão, não tem família que se sustenta. E nem convívio humano, em qualquer esfera, em qualquer instituição. Então Jesus vai falar o seguinte: olha, prepare-se, porque muitas vezes, como que o serrote trabalha, meus irmãos? É um trabalho agradável que ele faz na madeira? Não é. Um trabalho bruto. Se a madeira tivesse ali nervo e sentimento, o que ela ia fazer? Ela ia gritar: ai, você está me cortando aqui, está machucando. Mas ele precisa fazer o trabalho. Então, às vezes, eu tenho um pai serrote, eu posso ter uma mãe martelo, eu posso ter um irmão prego, né? Um sobrinho parafuso, mas eu preciso deles. É o que Jesus está falando com Pedro. Ao homem foram concedidas tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos, utopias na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, aqui para os irmãos verem que eu não estou inventando, Jesus falou com Pedro, os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual Deus se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora,
cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Então vamos lá. Se alguém que convive conosco é muito ignorante, o que nós temos nele? Uma oportunidade de ajudar, de ensinar, de esclarecer. O mal é um desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Então, às vezes a gente ajuda alguém, a pessoa vai e nos responde com ingratidão. O que é isso? Exercício de perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de ajudar. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, meus irmãos, vejam o seguinte: o local preferencial para a gente exercer o cristianismo é dentro de casa, é com a nossa família. Ali está a nossa grande oficina. Se eu me desempenhar bem nessa oficina do lar, daí a alguns anos, quando eu estiver no convívio social, eu vou ser um elemento que? De harmonia, de pacificação, de entendimento, de bom ânimo, de progresso, em qualquer meio que eu estiver. Se eu for um médico, eu vou ser um médico humanitário. Se eu for um advogado, eu vou ter muita noção de ética. Se eu for alguém que colabora na limpeza, eu sempre vou fazer algo mais. Eu não vou fazer só a minha obrigação. Eu não vou preocupar com o horário. Eu vou procurar limpar com mais capricho. Se eu for um enfermeiro, além do remédio, eu vou dar amor para o paciente. Então tudo se transforma, desde que eu tenha aprendido essas lições dentro da família, dentro do lar. Jesus então se calou. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou com muita serenidade: se nós não ajudarmos, Pedro, ao necessitado que está aqui perto do nosso lado, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum, na casinha de Pedro, expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. E aqui, meus irmãos, uma opinião de Emmanuel para a gente concluir. Muitas vezes, quando a gente fala do lar, nós, enquanto espíritas cristãos, sempre estamos ressaltando a importância dessa instituição, que é a instituição do lar e da família. Às vezes a gente se preocupa, hoje em dia, por exemplo, as escolas em Belo Horizonte têm ranking que classifica as escolas de acordo com a nota do Enem, de acordo com o desempenho dos alunos, tem ranking para universidades, no Brasil, mundo afora. E aí a gente para e pensa o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ou seja, qual a melhor escola para cada um de nós que se encontra aqui reencarnado? É Harvard, Yale, e tantas universidades chiques que a gente ouve falar. O que prepara melhor o homem? O homem no sentido bíblico, o homem e a mulher. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, se qualquer um de nós gostaria de melhorar a humanidade, foque em seu lar e nos lares que nos são próximos. Se eu ajudar a transformar um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, eu faço um grande papel de ajuda à humanidade. Eu queria trabalhar na ONU, para ajudar a levar a paz ao mundo. Tudo bem, tem trabalhos nobres que muitas instituições fazem. Agora, a mais definitiva e efetiva é o trabalho dentro do lar. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir,
mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Vejam os adjetivos utilizados por Emmanuel. Ou seja, o refazimento do lar, a ressignificação dos lares, é a profunda finalidade do espiritismo evangélico. Então, os nossos lares precisam ser analisados, precisamos nos dedicar a eles com muito carinho. Não, meus irmãos, de maneira egoística. Eu quero o melhor para o meu filho. Não é isso. É no sentido da educação, dos exemplos e mais, de levarmos Deus para dentro dos nossos lares. Hoje em dia a gente tem Netflix dentro de casa, às vezes tem YouTube, tem tanta coisa dentro de casa. E Deus? Tem um culto no lar? Tem uma página edificante, um bom livro? Uma conversa sadia? Uma prece antes de uma refeição? O hábito de rezar quando algo de bom nos acontece? Ou quando a gente está passando por alguma dificuldade ou sofrimento? A gente está levando Deus para dentro de casa ou a gente não abre as portas para Deus e para Jesus? Esse é o ponto que a Emmanuel nos aconselha. Porque o lar se refazendo, um novo ciclo de progresso se estabelece na humanidade. A tarefa parece simples, mas os resultados são revolucionários. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Jesus esses momentos de paz, de reflexão, fazendo a nossa prece de encerramento. Pedimos a Luciana que a faça. Deus, nosso Pai, todo amor e bondade, Jesus, divino amigo, e aos trabalhadores e mensagens da casa, agradecemos pela oportunidade, pedindo que nos abençoe, nos fortaleça, como também, Senhor, estenda as tuas bênçãos aos nossos lares, aos nossos parentes, amigos, aos hospitais, enfim, Senhor, a todos que necessitam de Ti nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com essa prece estamos encerrando os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.